Dando continuidade à programação do Fórum, convidamos à frente a doutora Ana Paula Vecchi. A doutora Ana Paula Vecchi é pediatra e reumatologista, pediatra pela Universidade São Paulo, USP. Possui doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, é professora adjunta da Escola de Ciências Médicas da Pontifícia Universidade Católica PUC Goiás. É preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiás e apresentará o tema Como aplicar a espiritualidade na medicina. Doutora, excelente palestra. Gente, vocês me enxergam aqui? Bom dia a todos. É com muita alegria que eu vejo aqui alunos da PUC aqui conosco, colegas médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim. E queria agradecer ao convite do Dr. Rafael, que abriu a oportunidade para todos nós de criarmos essa comissão e, no final do nosso encontro, a gente vai querer ouvir vocês, tá? Então, vamos conversar como? Eu realmente estou igual a Luciana. Ah. Bom, por que falar de espiritualidade? A doutora Luciana já falou, a nossa vice-presidente do CFM também comentou, porque 95% das pessoas acreditam em Deus. 73% querem compartilhar as suas crenças religiosas com o profissional de saúde. 66% demonstram interesse de que o médico converse sobre isso com ele. Porém, só 10 a 20% relataram que os médicos conversam sobre espiritualidade. Por que será? Parece que as crenças pessoais dos médicos influenciam suas decisões. Então, é um outro motivo para a gente abordar. Mas por que será a dificuldade tão grande da equipe de saúde, principalmente do médico, né, de abordar? Porque, apesar das evidências, precisa de tempo, precisa de presença. Então, nessas consultas de convênio, que muitas vezes nós médicos somos obrigados a atender em 5, 10 minutos, é praticamente impossível. Receio de invasão, como que eu vou conversar isso? Eu estou invadindo, né, a privacidade. E o principal motivo, falta de treinamento. Como eu vou fazer? Por onde eu começo? Bom, qual a relevância da história espiritual? Identificar as necessidades e oferecer o suporte espiritual e religioso apropriado. Traz benefícios tanto para os pacientes quanto para a equipe multidisciplinar e o sistema de saúde como um todo. Tem um artigo recente, que eu não coloquei aqui, é de 2024, sobre anamnese espiritual, que coloca assim, que ao avaliar a espiritualidade ou utilizar da anamnese espiritual, você pode identificar medos no paciente, verificar, inclusive, a saúde mental dele. Essa semana, a gente estava com a turma da optativa, fazendo anamnese, e aí uma aluna colocou assim, vamos em tal paciente, porque eu já fiz a anamnese dele, então eu já conheço a história. De repente, quando a gente começou a fazer a anamnese, esse senhorzinho começou a falar de que foi convocado por Jesus, que ele morreu, subiu ao céu e tem uma missão, mas uma fala completamente desconexa. E eu disse, aí ela falou assim, gente, eu não sabia que ele estava desse jeito. Eu falei, acredito que por causa da uremia alta ele estava fazendo diálise. Então, veja, é uma oportunidade de você conhecer melhor seu paciente como inteiro. Então, vamos lá. A Luciana já trouxe para nós entendimento do paciente, familiarizar com as suas crenças, o coping, como que ele reage. Porque, muitas vezes, gente, a religião do paciente faz com que ele tenha um coping negativo. Ele se sente culpado por determinadas situações que ele está vivendo de saúde, ele acha que foi castigo, por exemplo. Identificar suas necessidades espirituais melhora a comunicação. Porque se você fala
de uma coisa que faz parte da vida dele, ele se sente mais íntimo e aumenta a confiança em você. Ele se sente acolhido e aumenta a adesão ao tratamento. Então, o que é anamnese espiritual? É o conjunto de perguntas feitas ao paciente para que ele compartilhe os seus valores espirituais, religiosos, de forma a identificar possíveis questões espirituais, mas eu acrescento aqui não só espirituais, emocionais, psíquicas, que possam contribuir ou prejudicar a terapêutica, como também quais sentimentos utilizados no cotidiano, na vida de relação, sejam estes positivos ou negativos. Toda fala nossa tem a referência no finalzinho ali. Bom, quando falar? Tem que ter bom senso, né, gente? A pessoa chega lá na UTI, na emergência, infartando, e você começa a perguntar: você acredita em Deus? Você acredita? Ela fala: por quê, doutor? Eu tô morrendo? Não, não é esse momento, né, gente? Então, os estudiosos nos indicam que o melhor momento seria lá no seu consultório, no ambulatório, no momento que você está fazendo a história social, você aproveita e já começa a perguntar sobre a religião, a religiosidade do paciente. Outro momento, numa internação prolongada. É muito, muito bacana. A gente faz assim, lá na nossa optativa da PUC, a gente conversa com os pacientes internados, doenças crônicas, progressivas ou debilitantes. Consultas de retorno, né? Às vezes você vai dar o feedback dos exames, aí você começa a conversar, vai dar uma orientação, você entra no assunto. Nunca em momentos críticos, e a maior barreira é nossa, do profissional. Aí eu trouxe um relato dos nossos meninos, né, os acadêmicos da PUC. Realizei as anamneses de forma muito natural, coexistindo com a anamnese biomédica. Penso que isso agregou muito no atendimento às pacientes e demonstrou que o acolhimento espiritual pode e deve existir durante os nossos atendimentos. Não coloquei o nome para não. Como abordar? Não existe uma só forma de abordar a espiritualidade, assim como não existe uma fórmula correta. Muitas vezes, a sua abordagem se faz de forma natural e tranquila, a depender das heranças culturais do paciente. Essa fotinha não é só para mostrar o tanto que eu amo o que eu faço, né, que eu sou pediatra, mas é porque eu quero citar meu amigo Vicente, que também faz parte dessa comissão, e eu estava atendendo no consultório dele. Eu estava atendendo o consultório dele, uma das minhas pacientes, ela tem arterite Takayama, aí a mãe chegou e falou assim: nossa, doutora, eu já vim aqui nesse consultório. Eu falei: é mesmo? É, com o doutor Vicente. Eu falei: ah, é sim, é o consultório dele, ele me emprestou enquanto o meu estava reformando, ficava pronto. Ela falou: nunca me esqueço. Eu estava muito desesperada, né, com a menina, porque ela não tinha diagnóstico, ela demorou quase 3 anos para fazer o diagnóstico, ela chegou em mim, ela já tinha 3 anos de sofrimento. E ele perguntou para ela assim: tem mais alguma coisa que você queira me falar? Ela falou assim: tem, doutor, eu estou desesperada, ela não dorme à noite, ela grita, ela fica falando que está vendo coisas e não sei o quê. Ele a ouviu com paciência e falou: é, você tem o hábito da oração? Ela disse: eu tenho, doutor. Qual é a sua religião? Eu sou católica e tal. Você já experimentou orar quando ela dorme? Ela falou: não, doutor, eu já fiz de tudo, mas isso não. Conversa com ela enquanto ela dorme. Pede para Deus, para quem você tem confiança, de abençoar o sono dela. Aí ela fala assim: e doutora, não é que funcionou? Ele usou algum questionário? Eu vou trazer os questionários. Do Hope, fica? Não. Ele fez anamnese espiritual? Fez. Porque é isso. E aí eu vou dizer também minha opinião. Eu penso que os questionários, vou trazer para vocês, eles são um roteiro. Igual quando a gente faz semiologia, né? Na minha época era no terceiro ano, agora eu já não sei mais. No terceiro ano a gente fazia semiologia médica. E tinha aquele material lá do professor Porto com 10 mil perguntas, e a gente ficava fazendo todas aquelas, e seguia aquele roteiro. Não podia, né? Não podia, do olho passava para o nariz, para a boca, a gente não mudava. Hoje a gente não faz mais assim. É natural. A gente olha para o paciente, faz as perguntas adequadas. Eu penso assim, existe o instrumento, que até a gente ficar treinado e nos habituarmos a fazê-la de uma forma natural, ele vai ser útil,
mas isso não impede que você aborde lá como uma forma natural e tranquila. Agora, é importante que seja feita de uma forma sensível, porque também não adianta você pegar ali o fica e fazer a pergunta: o que dá importância para sua vida? Você frequenta alguma religião? Parece um inquérito. O paciente vai perguntar assim, doutor, o que está, né? Tem que ter sensibilidade. Ela é uma ferramenta de aproximação de você com o seu paciente. Como as doutoras já falaram, jamais promover religião ou prescrever orações religiosas. O profissional da saúde deve mostrar-se sensível, acolhedor para com as crenças e práticas religiosas. Ela deve ser breve, a gente não tem que ficar ali toda a vida, fazer o papel de orientador espiritual, não é esse o objetivo. Focar nas crenças do paciente, eu não tenho que prescrever, olha, eu acho que você tem que ir lá no centro, ou você tem que ir lá na sessão de descarrego, você tem que acender um incenso. Não é isso. É basear no que ele acredita. 4 áreas básicas têm que ser abordadas, como a religião o ajuda a lidar com aquela situação. Se ele é membro de alguma comunidade religiosa, por quê? Porque isso pode dar apoio para ele. Tem alguma preocupação sobre os problemas, né, espirituais, se ele está passando por algum problema, alguma crença que possa interferir no tratamento e, principalmente, escutar com respeito e atenção. Pode ser tudo o que é necessário. Então, às vezes, a sua anamnese espiritual você vai ouvir muito mais do que perguntar. Bom, então, qual a solução pragmática ou prática? Quais são os instrumentos? É, os mais importantes é o FICA e o HOPE. Mas existem vários outros, né? Tem que ser fácil, tem que ser mnemônico, fácil de lembrar, né? Por isso que é FICA, importância, comunidade, foco estrito no impacto clínico, não no debate teológico, ele tem que ser rápido, tem que ser aplicado em 2 a 5 minutos. E vamos ver agora cada um deles. O FICA, fé. Então, a gente pergunta: você se considera religioso, espiritualizado? O que dá significado à sua vida? Né? Depois eu vou dizer como que a gente faz. Importância ou influência? Que importância você dá para essas crenças? Elas afetam suas decisões? Comunidade, você faz parte de alguma comunidade religiosa ou grupo de apoio? Ela te dá suporte? E de que forma? Né? Ação no tratamento. Como você gostaria que eu considerasse essas questões no seu tratamento? Há alguma questão da sua religião que possa interferir no tratamento? O HOPE, H de esperança. Quais são suas fontes de esperança, conforto, paz em tempos difíceis? Organização, mesma coisa, né, da comunidade do FICA. Você faz parte de alguma religião organizada? De que forma ela ajuda ou limita? P, de prática. Você tem crenças espirituais, independentes da religião? O que você faz? Oração, meditação? O que te traz conforto, né? Você vai à organização religiosa quantas vezes, né? Aí você pode conversar. Efeitos. Ficar doente afetou suas práticas? Porque pode ser, e tem estudos mostrando isso, que a doença, tem estudos que mostram que a doença aumenta a espiritualidade, porém pode ter efeito contrário. A interferir, por exemplo, se ele acredita que ele só tem conexão com Deus se ele for na igreja e ele está internado há 30 dias, como é que essa doença impactou a sua religiosidade, certo? Então vamos lá. Aí tem esse, né, o CSI mesmo. Suas crenças religiosas lhe dão conforto ou são fontes de estresse? Você possui algum tipo de crença espiritual? Você é membro de alguma comunidade? Vocês percebem que se repete, são pilares muito semelhantes. Tem o do American College Physicians, tem o do FIA. Olha lá, fé, religião e espiritualidade é importante para essa doença? A fé tem sido importante para você em outras épocas? Você tem alguém para falar sobre isso? Então, são muito semelhantes e a gente pode escolher. O único que a gente não recomenda é essa de Matthews, porque não foi publicada em revista médica. Então, em termos de pesquisa, fica difícil, né, ser reconhecida. Aqui eu vou contar como que a gente faz. Eu quero fazer uma propaganda, mas não é bem propaganda, é um reconhecimento.
eu fui participar, eu faço parte da Comissão de Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Reumato, e fui participar agora, eu me inscrevi na comissão de pediatria. Então, participei de uma aula deles e eles compartilharam que eles têm essa optativa lá também. Não sei se é em São Paulo ou no Rio de Janeiro, agora me falhou. Só que, gente, meninos da PUC que estão aqui, que eu já vi os rostinhos, eles fazem isso de forma simulada. Não é com paciente, é no teatro. E eu falei, gente, mas que riqueza que nós estamos tendo. E a gente, e aí, em nome da Jaqueline, a gente quer agradecer, porque a PUC, quando a gente levou o projeto, né, Luciana, aceitou com muito bons olhos essa optativa e talvez, quem sabe, vire até dentro da grade curricular. A gente faz isso de verdade com o paciente. Os meninos, né, a gente vai na enfermaria e faz. E aí, como que eu gosto de fazer? E aí, cada um vai ter seu jeitinho. Eu começo perguntando, por exemplo, essa paciente, né? Ela tinha 76 anos, eu perguntei, como que a senhora está? O que que aconteceu com a senhora? Ah, minha filha, eu estou aqui internada, porque deu um problema no meu coração, tá. Aí eu ouvi, e logo na sequência, a primeira anamnese eles fazem comigo, depois eles podem fazer sozinhos. Perguntei assim, nossa, eu imagino que a senhora deve ter se sentido muito triste, ficou meio desesperada. Como que a senhora fez para lidar com essa situação? Ah, minha filha, ela já responde logo. Olha como que ela responde. É, eu me apoio em Deus. Ele sempre me dá forças. Porque aí ela responde, só Deus, minha filha. Aí eu não preciso nem falar assim, eu vou fazer um questionário de anamnese espiritual. Não preciso. Ela já tocou no nome de Deus. Aí eu falo assim, aí eu deixo ela falar. Só Deus, minha filha. É Ele que dá suporte. Eu falei, é mesmo? A senhora, então, se apoia em que a senhora se apoia nesse momento? Em Deus. Aí ela reafirma. Ele sempre me dá forças toda vez que eu tenho alguma dificuldade. Eu rezo. Aí logo a gente pergunta: a senhora tem alguma religião? Sim, eu sou católica. Então vocês vejam que vai fluindo a conversa, sem parecer que é um questionário, né? Na importância. Então, a senhora acha muito importante essa conexão com Deus? Ou você pode fazer a pergunta aberta. A sua fé é importante para a senhora? Sim, ela respondeu para a gente. Aqui é porque eu pedi para o notebook, ele deu uma resumida. Mas eu me lembro bem, ela falou assim: Deus é tudo, minha filha. Ele é tudo na nossa vida. E aí é tão engraçado, porque os meninos se emocionam, né? Os acadêmicos se emocionam, porque é uma experiência diferente. É muito importante, porque quando eu estou passando por dificuldade, eu peço ajuda para Deus. Aí eu continuei, e a senhora já passou por muito. Ela foi contando várias coisas que ela passou, que ela tinha sido viúva, a morte do marido, as questões dos filhos, que ela teve que morar sozinha. Então, vocês vejam a porta se abrindo para você o quê? Conhecer melhor seu paciente. Comunidade, isso aqui eu já até dei o spoiler, né? Você tem alguma religião? Eu sou católica. A igreja, ela te dá suporte? Eu perguntei. A igreja ajuda muito quando precisa. As pessoas de lá são muito boas, fazem oração e qualquer coisa que precisar dão apoio. Todo mundo ajuda quando pode. Eu perguntei, como que ela te ajuda? Te dá é, coisas materiais? Aí ela explicou que vai na casa, faz oração. Quando ela não pode ir lá fazer a novena, eles vão na casa dela. Você tem algum grupo específico? Essa, em particular, não tinha. A da semana passada, por exemplo, ela frequentava o grupo da novena. E ação no tratamento. Há alguma restrição para o seu tratamento? Como você gostaria que o médico considerasse a sua fé? Não há impedimentos. Sigo conforme o médico fala, mas primeiro peço para Deus para dar certo. Nunca tive essa experiência, mas gostaria. Aí eu perguntei: a senhora gostaria que o médico abordasse? Ela falou: nunca tive essa experiência, mas gostaria que o médico considerasse a minha fé. Aí eu perguntei, eu sempre falo no final, a senhora ficou incomodada com a nossa conversa? Aí ela respondeu, imagina, me senti muito bem, achei boa essa conversa com vocês. Aí, olha só, porque aí eu peço para os acadêmicos fazerem um relatório de como que foi a experiência para eles. Aí eu trouxe uma, né?
A gente tem sempre, né, Lu, entre 20 e 30 matriculados, não é? Nós começamos a optativa em 2025, primeiro semestre. Sempre tive dificuldade em abordar esse tema. A utilização do questionário FICA tornou esse processo mais natural e acolhedor, facilitando a realização da anamnese espiritual de forma leve e respeitosa. É uma ferramenta rápida, abrangente e extremamente útil para o cuidado mais integral. Bom, então qual que é a consequência da gente utilizar a anamnese espiritual? Melhora a relação médico-paciente, ela tende a tornar-se mais fortalecida quando há o reconhecimento profissional às crenças do indivíduo. Comprovou-se que o assentimento ao tratamento, quer dizer, ele seguia, a aderência ao tratamento, era 2,6 vezes maior naqueles pacientes em que a anamnese foi aplicada do que nos seus controles. Portanto, ela melhora a relação médico-paciente, melhora a aderência e a eficácia do tratamento. Mas, e quando dá ruim na linguagem dos meninos, né? Ixi, deu ruim. Essa semana mesmo, as meninas, não sei, vocês estão aqui, cadê? Eu vi eles lá fora, o grupinho. Ali. Professor, foi no nosso encontro de escuta empática. Eu vou trazer um pouquinho da escuta empática aqui. Porque além da anamnese, a gente trabalha com os acadêmicos da escuta empática. E aí, falou, professora, a gente foi fazer a anamnese do Hope sozinhas, né? E aí a paciente começou a agredir a acompanhante. E a acompanhante ficou chorando e a gente não sabia o que fazer. E a gente se dividiu, aí elas foram e acolheram a acompanhante que estava chorando. Eu falei, como vocês fizeram? Ué, a gente falou, não, não chora, tá tudo bem, não é? Mais ou menos assim, né? Aí eu disse, bom, pela nossa, o que vocês vão aprender da escuta empática, primeiro a gente busca o sentimento dessa pessoa. Então a gente escuta e fala, a senhora está triste, né? Eu estou vendo que a senhora ficou triste do jeito que ela tratou a senhora. Aí a pessoa fala, estou muito triste, e começa a falar. Se não for triste, não, eu não estou triste, eu estou com raiva. Aí você escuta e continua vendo o sentimento, aí depois você acolhe. Ah, não fique assim e tal. Ou pergunta o que está acontecendo. Mas primeiro a gente identifica o sentimento, porque assim ela percebe que está sendo ouvida. É engraçado porque o Marshall, que desenvolveu a comunicação não violenta, ele fazia suas palestras, seus cursos para psicólogos. E ele fazia a prática, mais ou menos como eu faço com os meninos para a pessoa acolher, fazer uma escuta empática. E menos de 10% conseguia fazer a escuta empática. Então, a gente acha que está fazendo o acolhimento do paciente e não está. Bom, então, aqui é um exemplo. Tinha uma mulher lá no. Porque essas situações acontecem no nosso dia a dia. Esse aqui é um exemplo do Marshall. Uma paciente estava reclamando, toda enfermeira, todo cuidador, todo médico que chegava lá, ela punha para fora do quarto, dizia que queria morrer. Eles queriam dar alta, ela não tinha mais nada, mas ela aprontava tanto escândalo que a equipe não sabia mais o que fazer. Aí foi uma pessoa que tem habilidade na escuta empática, chegou lá e foi avisado, ó, ela vai te pôr para fora. Ninguém conseguiu. E a mulher gritava: eu quero morrer, ninguém daqui sabe lidar comigo, esses médicos aqui não sabem nada, né? Aí, vou perguntar para vocês. Chegou lá na enfermaria, seu colega passou o plantão e falou: olha lá, aquela ali, ó, já botou todo mundo para fora. E você pegou o plantão, você tem que ir lá. Aí ela está gritando: esse hospital não vale nada, esses médicos não sabem nada, tudo aprendiz. Você não iria jamais no quarto dela. Você chamaria a psicóloga, você a convenceria de que poderia ter alta, né, e daria alta para ela, ou você chamaria Jesus? Qual dessas alternativas você faria? Bom, peraí. Então, como que a gente deveria fazer? Como que foi feito? A pessoa habituada à escuta empática chegou e falou assim: ah, a senhora quer morrer, né? Eu quero morrer! Eu estou vendo que a senhora está precisando muito morrer. Está muito difícil a sua vida, não é? Está muito difícil, não sei o quê. E aí ela foi identificando os sentimentos, não questionou nada. E no fim, as duas saíram abraçadas e sorrindo. Gente, isso não é
mitologia, é realidade. Se a gente tiver o desenvolvimento da nossa própria espiritualidade, é porque nem sempre a gente está bem também, né? Pensa, você está lá no plantão caótico, você está precisando passar um monte, e aí chega alguém dando piti, você quer brigar. Mas, se você estiver bem, com a sua espiritualidade em dia, é, lembra disso, e através dessa escuta empática a gente pode aplicar a espiritualidade também. Bom, faculdades que têm espiritualidade na grade são essas: PUC, do Rio Grande do Sul, Universidade Federal Fluminense, Initaú, Faculdade Santa Marcelina de São Paulo, Federal do Rio Grande do Norte e do Vale do Rio dos Sinos. Existem várias outras que têm ela na optativa, tá? Então, eu penso que essa comissão de espiritualidade aqui do CREMEGO é importante porque a gente desfaça os mitos. Eu não consegui, fiz um projeto de colocar na residência da pediatria do Estado, não foi aprovado porque confundiram espiritualidade com outras coisas, com religião, enfim. Então, a gente precisa desmistificar e esclarecer, porque eu penso que é a ferramenta do futuro e é fácil e é bom aplicar, né? Aqui, homenageando o pessoal da PUC, os nossos queridinhos, isso aqui é do ano passado, alguns relatos. Percebi também o quanto a espiritualidade pode ser uma fonte de força, esperança e estabilidade emocional. A anamnese espiritual permite enxergar o paciente além da doença. Gente, isso aqui é os nossos acadêmicos, módulo 7 e 8, né, que passa com a gente, Luciana. Conectando-se com seus valores, crenças e significado de vida. É uma prática que pretendo levar para a minha formação, olha que lindo, e para a minha atuação futura, pela capacidade de humanizar o cuidado e fortalecer o vínculo com o paciente. Em ambas as escutas, senti que o acolhimento e o respeito à dimensão espiritual foram fundamentais para que as pacientes se sentissem compreendidas. Essa vivência reforçou em mim a importância de integrar a espiritualidade ao cuidado clínico, reconhecendo-a como parte essencial da saúde integral e da humanização da prática médica. Não se trata de impor religião, olha só, eles já entenderam, nem de misturar fé com conduta clínica, que é o que a nossa vice-presidente colocou, mas sim de reconhecer que a espiritualidade é parte da identidade do paciente e que acolhê-la melhora o vínculo, a adesão, compreensão da doença e até o conforto emocional durante a internação. Acho que tinha mais alguns. Ah, tá. Ao final do processo, ficou muito claro para mim que a anamnese espiritual é uma competência tão essencial quanto a anamnese social, mas que exige prática, cuidado e humanidade. Hoje me sinto mais preparado para perguntar, para ouvir e para incluir esse aspecto nas próximas consultas, especialmente em pacientes crônicos, fragilizados ou com doenças graves, justamente como as pacientes que estudei. Mais do que aprender um questionário, tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que é ser médico. Uma presença humana diante de outra presença humana. Isso aqui é um acadêmico, eu me arrepio todinha. Vocês me fazem assim chorar de orgulho. Mas nem sempre eu estou bem, não é? Nem sempre a gente está bem. Mas eu escolho me acolher com compaixão. Então, é preciso que nós busquemos também a nossa espiritualidade através de algumas práticas. A gente, às vezes, treina com os alunos a respiração, técnicas de respiração, meditações, mindfulness, ou seja lá o que for. Mas se eu não tenho essa conexão, eu não consigo trabalhar com a conexão do outro. Atrás de uma fala intimidadora, há apenas pessoas pedindo que suas necessidades sejam atendidas. Isso aqui é a fala do Marshall da CNV. Sempre que a gente for agredido por um paciente, uma situação difícil no hospital, lembrar disso, que essa pessoa é alguém ferindo, não tem a ver com você. O clínico deve saber o momento certo e a forma correta de se abordar essa dimensão, sem ofender ou julgar as preferências religiosas de cada paciente, de forma a exercer a medicina de forma mais humana e integral possível. Finalizo com a frase de Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigada. CREMEGO, valorizando os médicos, fortalecendo a medicina.